Bom dia a todos, bem-vindos a mais este Digital Business Breakfast da PDC, desta vez sobre The Future of Marketing, uma organização com a Google. É a segunda vez que fazemos um pequeno almoço executivo este ano com a Google e temos ainda na calha mais um terceiro e, portanto, quero agradecer ao Bernardo pela colaboração com a PDC que estamos este ano a tornar cada vez mais forte. O Bernardo irá hoje moderar o debate, pelo que será ele a apresentar os nossos convidados para o debate. Eu vou apenas dar as boas-vindas à nossa convidada hoje, a nossa keynote speaker. So thank you, Fuencila Clamares, for being with us here in our breakfast. So she's coming on purpose for being with us here. So thank you very much for your kindness, and I will just introducing saying that she's leading Google's operation in Iberia, so Portugal and Spain, and since November 2016, and she's with Google since 2009. She started in retail and consumer goods in Spain. She was at Carrefour, for example, and but before that she was also with McKinsey & Co. for 7 years, where she worked in fields like telcos and marketing and retail in Spain and France. She has a BA and an MBA at IES, and she has been involved also in initiatives of equality of gender. She's leading also one of such initiatives at Google. So thank you, Fuen, for being with us, and the floor is yours. Thank you. So good morning, everyone. It's a real pleasure to be with you today. I'm sorry I cannot speak Portuguese. I think it's much better if we do it in English this morning. But one time, I will be able to make it in Portuguese. Give me some time. So what I want to do with you today is to share with you how we are seeing technology and what's happening from a technology point of view, and how we think from the Google perspective, how this is going to change and how this is going to impact marketing. And let me start asking you a question. Aren't you tired of talking about digital transformation? Who's a bit tired? Who's a bit bored? Just a bit. Raise your hands. Yes, no? Not many people here, so I wonder if you are talking about digital transformation enough. The truth is that we have been hearing about digital transformation, I think, for more than 20 years now, or 30. And I think we will continue talking about digital transformation for a long, long time. Why? Basically, because technological change is going to continue. And I think we are going to see an acceleration of how technology is being developed and the impact it's going to have in business. What we say in Google is that typically every 10 years, we have a huge technological disruption. And if we look back, we will see that this has been true for the last 40 years. Let me go back and show you what we have been experiencing from a technology point of view. Do you remember this kind of computers? Yes? So for us, 1980s, this was what we call the first digital revolution, in which, personal computers, the first personal computers, I always say they didn't get into the households at this time. They really penetrated into the companies. And this was the first time where we saw that companies were becoming a bit more digital, and we were moving from doing many, many things by hand and, and taking notes. We really moved to the first personal computers. We now say, so this was the first digital revolution for us, we believe we are entering in the fourth digital revolution. So let's see what are the digital revolutions we have been experiencing. 1990, the launch of the internet. This was for us the second digital revolution. This has been the biggest really launch of a global platform worldwide. For me, we always say doing digital at that time was doing e-commerce. This is when the e-commerce was launched. This is where probably the media companies were disrupted at that time, entertainment companies were disrupted at that time,
And the 1990s is where the big digital companies were born. We, Google, were born on the 90s. This year, we will become 20 years old, no? We are not a teenager anymore, I would say. But this is the year in which, or the decade in which Amazon was also born, no? Big e-commerce giants. Later, we had the third digital revolution. Can you guess which revolution are we talking about? Mobile. So 2007, the iPhone was launched. This was, for us, a huge disruption. And I think many companies have not yet understood that this happened. For us at Google, people typically tell me, well, when you in Google, you're digital, you don't get, or you don't need to digitalize yourself. And it's true, we don't need to digitalize ourselves, but we do need to transform ourselves. Mobile really required us to completely rebuild our company. And many people don't realize this is the impact mobile has. If you think about our business model, we were born in desktop. Desktop is cookie-based, and you have kind of a big screen. When you move to mobile, in which users are signing in, you can geolocalize them, it's a small screen. It really required us to completely rebuild our products and services. You know, in 2012, our company claim was, we need to be mobile first. And we really had to do a very profound transformation to adopt all of our products and services to really become mobile first. And this is where I think most companies, here in Portugal is the case also, still need to adapt their products and services. And there is a huge transformation that we need to do here. And you know what? We have not all achieved the transformation we need, you know, with the third digital revolution. And we believe we are already entering into the fourth digital revolution, which is? Voice? No, it's a bit broader than that. It's artificial intelligence. Okay, you've probably have heard about artificial intelligence for the last months. We are really starting a new revolution, and I think we are going to hear about artificial intelligence for a long, long time. What we say here, and for me, what is really impactful here is when you put together the third digital revolution and the fourth. Because the third, we are talking about mobile, Internet of Things. We are all connected. We are generating tons of data. And you will see with the fourth digital revolution, with artificial intelligence, what we are going to be able to do is to really exploit those data and activate them at scale. What we say is that artificial intelligence is going to be ambient. What does it mean? How many of you have used a Google product today, this morning? Raise your hands. I have some Google fans here. Yes, some of you. How many of you have been exposed to artificial intelligence? All of you. Were you aware? Not that much. Artificial intelligence is in the ambient. And this is how it's going to work. And of course, artificial intelligence, it's allowing a level of innovation we have never seen before. And it's developing voice. I'm not going to talk about voice today. I want to focus the presentation more on machine learning. But the two big disruptions I think you guys are going to be facing in the next coming months is voice and machine learning. And voice for marketeers is going to make, I would say, a big change. It's going to have a big impact. But today, and since I only have 30 minutes, I wanted to focus my presentation on machine learning. So what is machine learning? And sorry, let me come back to something before. As I was telling you, it's the mix of mobile and artificial intelligence that is having a huge impact. And when I look at it from a marketeer point of view, and I understand I have lots of CMOs in the room today, mobile is having a huge impact on our consumers. And you marketeers look at your consumers all the time. So what's happening from a consumer point of view? Our studies say that people check their mobile phones 150 times a day. So as I was telling you, we are always connected. We are doing tons of activities in our mobile phones.
and we are always leaving a trace in form of data. Okay, so this is the first point, and this is going to be critical for marketing. Second thing is that mobile is completely changing the way users behave. We analyze Google queries, and we understand how consumers work and how users evolve thanks to these queries. And this is how we define the user nowadays. So consumers are becoming much more curious, demanding, and impatient. And why do I say this? Curious because we see the way they search for things in Google is just astonishing. They don't only look for things that are, high value, high involvement. They look for tons of things. And they ask Google about everything. It can be really big and important or very tiny and very small. It doesn't matter. They go online and they look for it because they have the phone on their pocket, and they have the permanent access. Very, very demanding in the sense that consumers want a response to their concrete answer, and they want the answer that is specific to them. So they are, because they really want the answer that is specific for them, they don't want a generic message anymore. So as marketeers, some of the challenge we have now, and us in our products, is how do I give you the concrete answer for you? And for example, when we think about mobile, more than 30% of the queries on mobile have the near me concept. So I don't want you to tell me a nice cinema or a nice film today. I want you to give me this film in a cinema that is really close to me and that is relevant to me. So this is part of the challenge now that we have, is how do we give each of our users the very concrete question, or answer they are looking for. And the final concept, impatient, and here we see a trend, for example, when we look at e-commerce, users now want same-day delivery. 2 or 3 days is kind of hawkish, but same-day delivery is what I want. And there is a pressure on delivery times, and this is part of what they want. I mean, they are more and more, and they are becoming more and more impatient in that sense. And this is how we define today's user. And because of technology, this user is becoming more curious, more demanding, and more impatient. And so when I think about your role, CMOs or media managers, and I think about your job, I have the impression your job is becoming more and more challenging, right? Before, we wanted to reach our users. We did, mass marketing communication, and we could reach everyone almost like this. Today, if I get into your feed, I think these are some of the challenges you are facing, and some of the questions, at least I get from you guys. So when I plan my campaign, where do I need to be? In which device? Is this mobile? Is this desktop? By the way, is this TV? In which media do I need to be? What are the key moments that really matter for the user in which I need to be present? Because what happens now is that because we are always connected, the number of touch points we can have with our users has increased exponentially. But I guess your marketing budget have not increased exponentially, right? They have even decreased, with the crisis and all that. So the question is, when I cannot be present in every single touch point, where do I really need to be present? What is the message I need to have for each of these consumers? What is the format? By the way, what works? Out of all my marketing activities, what is really working and what is not working? How do I need to measure this? And how can I optimize my investment? Are these the questions you make yourselves every single day? How do we answer this? Tough, no? It's becoming tougher and tougher. But the truth is, as I was telling you, technology has completely evolved and has completely changed. And I do think that today, if we put together all this data and technology, it's the only way in which we can solve this increasingly complex problem. And the truth is that although the technology that is available there, is available for everyone, the companies that we will be able to take the most out of this technology and activate those data at scale is the one that is going to build a competitive advantage. And this is what the new marketing is going to be about.
So how do we put together all this data that we are generating, because consumers are connected all the time, my own data, of course, also, and technology to make marketing work. And this is how marketing is going to completely evolve. So what is the marketing? The marketing of the future, then, as I am telling you, is going to be leveraging technology. And in the case of marketing today, and when we talk technology, this is where I wanted to talk about machine learning. What is machine learning? And let me start with that, because I think we have very different understandings probably in the room on what machine learning is. Machine learning, in a very simple way, is a change of paradigm in the way we program computers. So until today, we used to program computers what we call rule-based. What does it mean, rule-based? You will tell a computer, you know, if you observe A, you need to do B. If you observe C, you need to do D. Okay, this is how we program computers before. What happens now? Now what happens is that we give all the data we have to the computer. Boom, here you have all my data. Try and test and optimize me this result. And because we have all those data, because we have extremely good connections, because we have almost infinite computer power thanks to the cloud, you know what happens? Machines start trying and testing, and they get to a result that is much, much better than what we used to have in the old way in which we program computers. This is machine learning. Let me put you a video that shows this, I think, in a very intuitive way. Do you remember the Atari game? Can we launch the video? Let's go. Okay, so this is the demo. The founders of DeepMind show our founders, or the Google founders, when they saw this demo, they bought the company. And now DeepMind has become our artificial intelligence company, or lab, if you want, in Google. So here, what are we telling the machine? We are telling the machine score maximum points in this game. Okay? And the machine, these are the first 10 minutes in which the machine starts working. If you see, the machine doesn't work very well. But the machine starts learning that when I touch the ball, you know, I score. I can move left and right. And the machine just starts learning. What happens after 2 hours of training? Well, the machine has learned pretty quickly, right? Now it's playing, I would say, pretty well. I don't think the machine wins my kid Alvaro, 11 years old. After 2 hours, he doesn't play like this. I can say that. And the key thing here is that machines learn 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. What happens after 4 hours of training? Do you remember how to win this game? Yes, I'm heavy HD. I see some people have played this game for hours. The machine also understood how to win this game. There you are. Okay? This is machine learning. This is machine learning. So, what do we use machine learning for? The truth is you can use machine learning for tons of things in your business day to day. So, for example, let's see if this advances. There we are. You know what is this? This is a Google data center. So one of the biggest costs we have in our company is the energy cost of cooling data centers. You can imagine something. If this was one of our biggest costs, we thought it was optimized. Okay? And when I say we thought it was optimized, is that we had very clear KPIs. Our engineers were looking at that KPI all the time. They were implementing every single, improvement opportunity we had. It was really implemented and optimized. So what we did here is that we put sensors in the data center, across the data center, and we start generating data on how this data center was behaving and making different changes and getting all those data. And then we put machine learning algorithms to optimize the data center. And you know what happened? We optimized the energy cost. We reduced it by 40%. 40%, 40. This was an optimized process,
getting 5% improvement would have been huge. But we really get up to 40% improvement. And here you can see what happens, when the machine learning control is on. You see how the cost reduces and what happens when we put it in manual mode, right? The reality is that in every single business problem in which you have lots of variables, so the problem is very complex to solve, you have data, and you are able to give feedback to the system, this applies. Do you remember my problem statement on marketing before? It's a complex problem, we have tons of data, we can give feedback to the system, this is gonna work, right? Let me give you another example. Thanks to machine learning and data, of course, we are gonna be able to do personalization at scale. This is a UK retailer that has completely personalized the homepage experience based on the data the company has from the user that is accessing the site. 1.2 million possible variations of the homepage. Of course, this is something we cannot do manually, or if we do rule-based, as we were able to do before, we are just going to get segments of customers. Here is really personalization one-to-one. When you do this, the impact on click-through rates, time on site, conversion rates, average tickets just improves dramatically. And again, we are not talking about 5% improvement rates. We are talking about 30s, 40s, and 50s. The truth is that every single time we apply these techniques, we get 30s, 40s, 50% improvement rate. I have another example. For example, in Google, we are using this to improve Translate. Which people in this room is a Google Translate user? Many of you. Wow, I'm impressed with this one. So if you are a user of Google Translate, you have probably experienced that this app has improved dramatically the quality of the translations. Yes or not? In the last 8 months, we have improved translation quality at the same we had improved in the last 8 years. And it was thanks to these techniques, machine learning, again. I just want to share with you the impact that this new technology, if we can call it like this, is going to have. And it's having in a systematic way. Another example, who works here on design? No? Because people that work on the design world say, Fuen? Okay, this is impacting people with numbers. I work on design, sorry. This is not going to affect me. Well, I have bad news. It's also going to affect you guys. Imagine we give a machine. In this case, we show a machine all the paintings from Bangkok. And we have the machine learning what is the Bangkok style. And then we give the machine a picture, and we tell her, can you paint me a Bangkok kind of style? And this is what we get. Does it mean we are going to have the machines doing paintings? No. But does it mean it's another data point in the creative process? I think so. So again, how can we empower and improve our creative process? Here we will have new tools empowering the whole process, right? And this is what our Chief Business Officer says. So you remember I said in 2012, our claim as a company was we are a mobile-first company. Our claim as a company now is we are an artificial intelligence-first company. Why? Because we are using machine learning and artificial intelligence to really improve all of our products and services. And the challenge we have now is not how do we do a test like the data center I show you, but how do we empower all of our products and services, and how do we design them with machine learning at the heart of it. And to do that, we are basically training 50,000 engineers on these techniques because, you don't have people in the market that know about this, and this is what we are doing. And for us, it's very, very clear that this is going to impact at scale all of our businesses, and of course, the marketing world, with no doubt, the marketing world. And we are already working to put and to enable machine learning capabilities across all of our marketing platforms, because
for us it's very, very clear this is going to have a huge impact. So with this, what is going to be the future of marketing? Well, I think we now we kind of have an idea. So how are we going to do marketing in this environment in which people are highly connected, we have data, and we have technology? So we call it, and this has not been very, very creative, I have to admit, data-driven automated marketing. This is really the key elements, and this is what we think is going to be the future of marketing. So if we think about the different components of the data-driven automated marketing, well, the first one is it's going to be totally data-based. And in this, and when you think about your data strategy, you're going to have your first-party data, so the data you have and the knowledge you have about your customers, it's going to be key, or non-customers because they might have interacted with you before, and also third-party data, like for example Google data that you can leverage when you do your marketing campaigns. So really data-based. Second one, I always say, in the moments that matter. And the big difference here is that this is not about I want to buy a campaign in this placement, in this media. This is going to be about I want to reach this audience wherever this audience is. And therefore, when I say here, you need to be present across platforms. Wherever the audience you want to reach is, you will need to be present there. And I don't care if it is in one media or the other. I'm just targeting this audience wherever this audience is, and it's the technology that is going to help me be present there. Understanding what works. So here you will be able to measure every single touch point with your consumer and with your users, and then understand what is the value of each of these touch points in the whole journey, in the whole process. What else? Automated. And why automated? Because it has to be at scale. It's going to be personalization at scale. It's truly ability to do one-to-one personalization at scale. So the creative should be adapted based on the audience. Why today, why we continue, sending the same message to a user that is loyal customer of my company versus a user that has never interacted with me? Does it really make sense? No. Can we change that with technology? We can. And it does make a big, big difference. And technology will allow you to do this now, right? And then finally, with the right format, which means the creative will be adapted based on the context, based on the device in which you are sending this message, to really take the most out of that impact, right? And based on the platform also. You probably cannot have the same creative in a mobile phone, in YouTube, than in a newspaper in a desktop. We need to change the formats to take the most out of the platforms, right? And these, for me, are the key elements of the future of marketing. And there we are. So you remember the 5 Ps of Porter in marketing? Yes? Well, we have developed the 5 A's of the marketing framework. And we have developed it because it really helps drive the conversation and understand how each of you is progressing in this journey, because this is a journey. So the first A is all about assets, and I see the screen is cutting a little bit. Assets, it says, so the first is always an A, so now you can guess. Assets and experiences. So it's all about, first, of course, the creative continues to be critical. And this is something very, very important. The creative, the storyline, the message I'm sending my customer is going to be key. So I still need to develop state-of-the-art, marketing campaigns, marketing creatives, marketing storylines, of course. This is very, very important. Not only that, when we talk about assets and experiences, what is the experience the user is going to have after the click, after the impact? Do you remember I talked about mobile being very important? If we are in mobile, what is the mobile experience I'm giving this user? When this user gets into a landing page, is this landing page well developed? Is this the best possible experience I can provide my user? Yes or not? I'm going to give you a number.
just to surprise you a little bit. But we are doing, for example, we are doing analysis on the time it takes for mobile pages to upload on 4G. And the number we get when we take, top companies in Portugal is above 5 seconds. Is this a good mobile experience? No. So these are things that we need to work on. What is the payment methods? I am providing the user, to complete the transaction. All this experience, we really need to work on it and improve it. So first element, assets and experiences. Okay. Second element, audiences. This is all about the data. Okay. What are the different audiences we will want to target? And this is not going to be anymore about, my target is housewives 25-45. We are going to be much more sophisticated here because we will have the opportunity to be more sophisticated. And as you see, the impact is going to be huge when we do this. So what are the data we are using, and what are the different audiences we need to tackle and that we want to reach? A, for automation, of course, as I was telling you, we need to do this at scale. We need to develop the creatives that are totally personalized for the different audiences at scale. We need to manage bids and prices based on results, and this is technology that is going to help us say, this impact, I'm willing to pay this much for this impact and this much for this other impact because it will have a complete different return. Attribution, I'm going to be able to measure the whole journey and to attribute, to each of the impacts and to each of the touch points the value that it has. And finally, as I was telling you, it's all about access, the fact that I have to be in every single platform because I want to reach my audience wherever this audience is. So we are bringing this framework to the market to help marketeers and agencies understand where they are in this journey. Okay, because again, this is a journey and you need to evolve and you need to advance on the 5 phases at the same time. So let me put you an example. It's going to be very difficult to say, now I'm going to move from reaching one segment to having 20 different audiences if I don't develop automation capabilities because I'm not going to be able, to manage the bids and to manage the complexity of my campaigns if now I want to reach 20 different audiences. And again, I cannot do that if I don't start working on attribution and advancing on attribution because I'm not going to be able to understand what's working and what's not working. So these are things we will need to advance and to develop, in parallel and to get more and more sophisticated, little by little also, I will say. Yeah? So very quickly, let's go through the impact. What do we think we have at stake? And then let's see some examples. So the first question is, are many people doing this? The answer is not yet. So this is a study from BCG that we run with BCG on 40 different companies. As you see, only 2% of the companies are really advanced on this data-driven automated marketing. Although we have a majority of them which are really advancing on the process. And I know in this room we do have some of the people that are really taking this seriously and advancing. How much money do we have at stake? Well, the study says that if we develop this new approach to marketing and we use data and technology properly, we have an opportunity to increase revenues by 20% and reduce costs and gain efficiency by 30%. So again, the impact here is really, really big. And let me go through some of the examples. So let's talk a little bit about the A's. Assets, I was telling you, having the right creative in the right device or in the right platform is going to be critical. This is just an example. This is what we call bumper ads. These are video ads of 6 seconds. They work extremely well for mobile. And we in YouTube have developed this format because after running many, many tests with our users, we realize 6 seconds is the perfect time for them to be willing to watch the ad, enough to pass the message, and if we go over 6 seconds, they will just quit. So again, if you are developing
TV campaigns is typically 20 seconds. When we think about mobile, it's better to think about 6 seconds. So for me, the message is how many of you, are adapting the formats to the platform and to the device they are working on. And you see that at the end of the day, the impact on ad recall is extremely, extremely positive. And we need to do this more and more. And I know this sometimes requires, extra costs. I would say probably not that much extra cost, but really thinking and adapting your creatives in the whole process. Audiences, another example for you guys. Well, I think these are the typical claims we have, no? Men are the one that play sports, gaming is for kids, women are the homemakers, and men buy cars. So I don't know if there is an auto company in the room, but they say, auto, my target is men 30, 55, right? And I am targeting man. When we look at the data, and these are data from search, this is what we see. 60% of sporting goods shoppers were female, 45% of video game searches on mobile were done by people 35 plus. 40% of home care products queries are made by men, and 60% of car searches are done by women. This is the power of data. Is the man that is finally going and buying the car? Yes. Is the woman having a huge influence on the process? Probably also. So how can we identify these audiences and understand how do we need to impact them with different messages, across the funnel? And this is the power of data, and this is the power of audiences. And let me give you more examples here. This is the case of Lego. So again, Lego was targeting, in fact, Lego was targeting parents, but they always buy housewives 25, 45 in their campaigns, because this is the classical way in which, they were thinking about their TV campaigns. When they came to us and we discussed about a campaign on YouTube we have a segmentation which is parenting, because we basically identify, we identify devices in which people consume kids' videos, and we say, okay, this looks like, being a parent, and we just put those labels. When we use that segmentation, this is the impact you get on your campaign. So the ability to leverage those signals, those data, and those segments, and this is leveraging third-party data, does make a huge impact in the efficiency of your campaign. This is another one on the auto industry. So auto distributors, what they want to do, the brands, they basically want to drive people to the point of sale to do a test drive. What we are doing here is we are using the search signal to segment campaigns on YouTube. So those people that have been looking for a car or have been doing, auto queries on Google, we segment them in YouTube, and then we send them the Renault or the Ford campaign. Again, the impact they were having versus, typical male, segmentation on YouTube is huge. And this is, again, using the power of data to define the intent and to define new segments. You see, the impact is really impressive across the board. When we use the right data, the impact of the campaigns improve radically. Automation, and this is probably one of the biggest things to change. We do believe there is a huge impact here. Our study says that in the marketing world, we dedicate 80% of the time, to repetitive, low-value-added activities. That all of these activities are going to be automated so that we can dedicate more time, to the strategy, to the high-value-added activities. But here internally, there is a super big roadblock. For example, if we talk about agencies, people will say, no, but I am used to do my manual bidding, and I am very good at it. The reality is that if you have the right level of data and you let the campaigns run for a while, the machine is going to do a much
much better job. But we need to do a mindset shift here that I would say is not always easy, but the impact is huge, okay? And then when we talk about automation, again, this is an example of dynamic creatives. So I was telling you, dynamic creatives do have a big impact. This is a campaign from Danet that we did in Spain a year ago or so. They had 40 or 50 different creatives, and the machine was showing a different creative depending on the day of the week, on the context in which the user was. Look at the impact. We almost doubled the view time, 23% reduction in cost per impact, 30% increase in click-through rate, just because the ad was personalized, and again, it was personalized at scale. On the other side, you have Mapfre. This is an insurance company, and they used to have one single creative for all of their campaign. What we did here was very simple. We just differentiate two creatives, men and women, pretty basic. And we also differentiated the price. So based on the region in which the user was, the price of the auto insurance was a bit different. We multiply by 7 the number of transactions, and we reduce the cost per transaction by 80%. Again, you see, we never get the 5%, 10% improvements. We are talking systematically 20s, 30s, 40s, and more. And this is, again, the power of data. Okay? So this is for automation, and then attribution, this is the key thing, in which, you know, the journeys, of course, and you know that, they are not linear anymore. 90% of the buying processes start in one device and finish in another device. So either we are able to trace this, to measure this, and to attribute correctly, or we will always take the wrong decisions. So we cannot look at our campaigns, you know, last click anymore, and give all the value of the purchase, you know, to the last click. We need to become more and more sophisticated here. And again, technology is going to help. And just to close, I wanted to give me 1 second. No, 1 second. Bueno, watch the video. Americans spend over 2 months researching where to go on vacation. They want every moment to be perfect. So we created a way to show them their perfect vacation without them having to do a thing. Introducing Tennessee Tourism's Vacation Matchmaker, the first ever pre-roll ads edited in real time to match your online behaviors, likes, and interests. Here's how it works. In the time it takes between page load and pre-roll play, Matchmaker analyzes millions of data points about you. Then, it scans a matrix of hundreds of video clips of Tennessee activities and edits a commercial perfectly matched to your interests. So let's say you're from St. Louis and you stream country music, make dinner reservations at steakhouses, subscribe to Outdoor Magazine. Destinations that match your online activities are instantly cut together as pre-roll. So rather than a tourism ad that tries to appeal to everyone, you see a custom vacation video created just for you. And instead of spending 45 days planning your vacation, you watch your vacation come to life over just 45 seconds. What's more, the geo-targeting filter makes sure all the attractions you see are within driving distance of your home. Then, you can explore the attractions featured in each scene of your vacation, so you can plan your real trip to Tennessee and share it with others. In just 2 weeks, the Tennessee Tourism website saw a 46% increase in site traffic, and proof that the campaign made a connection. 93% of those surveyed said they were planning on taking a vacation to Tennessee within the next year. So I think this is a very nice example of the things we can do with technology and how we can really personalize experiences at scale. This is basically what I wanted to share with you. I think we now have a panel to go deeper into these concepts and these topics and to understand what is the experience of advertisers that are moving in this direction. As I told you, this is a journey. So I think it's just important to understand that this is the way.
good luck and enjoy, because I think it's really fun. Thank you. Antes de mais nada, muito bom dia a todos. Acho que está a funcionar. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Rogério e à PDC mais uma vez uma excelente organização e a excelente parceria que temos desenvolvido este ano. Tenho um pequeno desafio para vocês ao longo do próximo painel, que vai durar. Nós vamos tentar que saímos todos aqui à hora, estamos 10h30 para acabar, portanto vamos tentar fazer isto 45, 50 minutos. Mas temos um pequeno desafio para vocês. Das 5 pessoas que vão estar agora em cima do palco, 3 de nós estiveram ontem à noite no Rock in Rio. Portanto, no fim do painel vocês vão tentar adivinhar qual dos 5 é que lá esteve, dos 3 dos 5 que lá estiveram. Eu acho que o tema que nós queríamos trazer cá hoje é especialmente interessante e importante para o mercado português. Porquê? Porque, olhando bem friamente para os números do mercado português, para o tamanho e para a escala que tem, é um mercado que tem 2 problemas simultâneos. Um problema de escala e um problema de eficiência. E quando olhamos para esse tipo de problemas e esse tipo de desafios que isso levanta, a única maneira de tentar resolver os problemas estruturais do nosso mercado é dar um salto em frente, utilizando tecnologias de nova geração que possam resolver esses problemas de uma maneira que seja neutra ao tamanho do mercado, à escala do mercado. E a única tecnologia que pode fazer isso e que pode fazer realmente a diferença na qualidade, de forma como nós fazemos as coisas, o impacto com que nós gerimos o nosso mercado e a possibilidade de nós fazermos aqui world-class marketing experiences aqui em Portugal, é esta tecnologia de machine learning e de artificial intelligence. E para discutir um bocadinho este tema, temos 4 ilustres membros no painel. Temos o Luís Monteiro, Chief Marketing Officer do Grupo Pestana. Temos o André Faria, Chief Marketing Officer do Grupo Johnny Martins. E temos o Bruno Almeida, Chief Marketing Officer do Unilever Johnny Martins. E temos a Leonor Dias, Brand Director na Vodafone. Acho que a melhor maneira de começar estes debates é, normalmente, começar pelo consumidor. Porque acho que mais importante do que falar das nossas marcas e dos trajetos, daquilo que andamos a fazer, tudo isto começa pela mudança de hábitos de consumo. Portanto, o primeiro desafio que eu punha ao painel era falarmos um bocadinho, pegando o tema que a FUAN levantou, acerca da mudança de hábitos do consumidor, a mudança daquilo que observamos. A FUAN falou muito da utilização de dados de Google Search para ver o que é que se passa e também tentar entender um bocadinho a nossa audiência um pouco melhor. Mas a verdade é que isso é transversal a todas as indústrias. Portanto, a minha primeira pergunta é muito simplesmente, no vosso negócio, na vossa área, onde é que vocês notam esse novo consumidor, essa impaciência, essa nova vontade de fazer coisas mais depressa? Se calhar começo pela Leonor, para nos dizer um bocadinho, já que temos aqui na APDC, no painel de comunicações, começamos aqui pela Vodafone. Olha, Bernardo, é assim, de facto, revejo-me muito daquilo que foi dito. O consumidor é, antes de mais, um consumidor digital, mobile. Onde é que nós vemos isso? Por exemplo, nos acessos ao nosso site, em que mais de 50% são mobile, ou nos acessos às apps. É um consumidor mobile porquê? Porque estamos literalmente sempre com o smartphone na mão, não é? Nós temos o profile das redes sociais no nosso smartphone, temos o nosso calendar do Outlook, temos o cartão de crédito para fazer compras online. Curiosamente, Portugal tem um bocadinho menos propensão, o average consumer, de fazer compras online, é à volta dos 30% das pessoas que fazem compras online, compara ainda mal com os 80% que se tem no UK. Mas é um cliente muito hands-on, está muito em controle do seu processo de tomada de decisão e do processo de compra. É um cliente muito smart, no sentido de que faz um search exaustivo antes de fazer a compra. E o search às vezes inclui ver peer reviews, e os peer reviews acabam por ser mais interessantes ou mais credíveis que às vezes os claims que as marcas têm. É um cliente que faz e forma opiniões relativamente rápido, sobretudo as negativas. É muito proativo nisso. É um cliente que é cada vez mais omnichannel, portanto, aquilo que estava a ser dito, que é um cliente que começa um processo de uma journey de compra num canal online e que culmina num canal físico ou vice-versa, começa no físico e acaba no online.
Nós temos uma experiência fantástica na nossa loja virtual, em que uma percentagem de 2 dígitos muito avultada de clientes que compram equipamento na nossa loja online vão à loja levantá-lo, o que cria uma oportunidade extraordinária para cross-sell com outro produto e, portanto, é uma oportunidade de negócio muito boa. Os clientes também são um bocadinho mais self-care. Acho que é uma tendência bastante grande agora. Os YouTube tutorials do it yourselves, os chatbots. Nós agora, por exemplo, lançámos há meses um serviço de customer service que a mim particularmente me orgulha, porque agora também tenho a responsabilidade do CX na empresa, que é a possibilidade que eu estou com um problema, que, enfim, raramente acontece na Vodafone, obviamente, mas estou com um problema na minha box e estou a ter uma chamada de customer care com um operador da Vodafone e esse operador percebe que o cliente precisa de uma ajuda adicional e então consegue fazer uma chamada em vídeo em que o cliente filma o que está a fazer e consegue ter a instrução de cabo que metem que eu precisaria de um serviço claramente assim, ao nosso taxi, e tem níveis de NPS, isto porque os clientes estão muito propensos a fazer ratings logo deste tipo de soluções, fortíssimos. Portanto, contribui de facto para a satisfação do cliente. E por último, acho que os clientes são muito demanding, e o que é ser demanding? Querem qualidade dos produtos, mas também querem honestidade das marcas. Ou seja, o cliente consegue mentalizar-se que deve dar autorização para que a marca use os seus dados, desde que os dados sejam usados de uma forma honesta e transparente. Então, acho que é a sua assumption. E os clientes são muito globais, ou seja, quando eu vou à internet, não há boundaries geográficos, não é? Se eu vou à Amazon do UK ou à Amazon do .com, é relativamente indiferente e também é um bocadinho indiferente a experiência da indústria. No outro dia eu ouvia numa conferência uma coisa que me revejo muito, que é: qual é que é o desafio para as marcas no digital? É superarem a última experiência no digital, que foi o wow para o cliente, independentemente do setor de atividade. Porque se eu tive uma boa experiência a marcar um quarto num hotel, ou se tive uma boa experiência porque a Amazon me devolveu o dinheiro de um produto que eu comprei que afinal já não quero, essa é a experiência que eu, enquanto telecomunicações, vou ter que superar na próxima vez. E, portanto, acho que esta questão de serem clientes globais no verdadeiro sentido, acho que também é uma tendência. Espetacular. E pegando na deixa de marcar um quarto num hotel, se calhar falarmos, se a indústria que tem sido pioneira na transformação digital, mas também por necessidade de mudança face às mudanças no próprio consumidor, tem sido a indústria de travel. Luís, como é que o Pestana olha para isto em termos de mudança de hábitos de consumidor? Bom, bom dia, primeiro de tudo. O consumidor para nós está a mudar mais rápido do que o que nós imaginávamos. Há muito já foi dito aqui. Eu adicionaria alguns pontos, nomeadamente esta questão do mais touchpoints na hora da decisão, mais impaciência, mais exigência e mais feedback, exige de nós cada vez mais sermos mais genuínos, ou seja, numa indústria de serviços onde o make or break, na hora da verdade, quando a pessoa está a ficar connosco nos nossos hotéis, assume exponencialmente um papel muito mais importante. Isto em termos de experiência, vai ao ponto de nós estarmos a reinventar o nosso programa de loyalty, porque hoje os clientes, eu já tive várias experiências de cartões de loyalty em várias empresas, de construir alguns deles. Hoje os clientes valorizam mais a moeda Customer Experience do que a moeda pontos. E é muito mais fácil uma empresa atirar pontos para cima dos seus clientes, achar que isso resolve e olhar para o cliente de uma forma, continuar a olhar para o cliente de uma forma muito transacional e pouco relacional. Portanto, esta coisa de muitos touchpoints na hora da decisão, no fundo, acaba por exigir de nós, na indústria de travel, mas não só, na maioria das indústrias de serviços, especialmente, um always on, ou seja, estarmos sempre presentes em todas as plataformas de uma forma genuína. E o que nós vemos é que, na indústria hoteleira, o cliente está muito sensível ao preço, mas como está com muito mais poder de comparação, com 3 cliques consegue comparar centenas de preços. E é irónico quase perceber que numa era onde a comparação está hiper-exponenciada, o cliente está mais disponível para estímulos emocionais. Porquê? Porque tem o conforto que eu com 3 cliques descubro se me estão a enganar. Portanto, eu estou mais confortável com isso, então eu estou muito mais disponível a que me sugestionem emocionalmente. E existe de nós também um always on com uma camada de emoção que exige muita genuinidade do ponto de vista da hotelaria, neste caso. Para nós, e a tocar um ponto aqui muito importante na parte genuína,
o cliente exige também muita personalização. E depois há duas escolas de personalização na hotelaria e na travel, enfim. Há os hoteleiros que acham que personalizar é oferecer um menu de almofadas aos clientes, que escolhe o tamanho e a composição e a dureza da almofada e a cor, etc. E há os que acham que os clientes, antes disso, vão querer que lhes seja permitido comprar exatamente o que eles querem, que lhes seja permitido pagar a mais por aquilo que eles querem e não está incluído naquilo que é uma tarifa básica, sei lá, early check-in, late check-out, parking, VIP treatment, o que quer que seja, e não pagar por aquilo que eles de facto não usam na sua estadia, caso fiquem por acaso num hotel de cidade e que prefiram ir ao Starbucks comer o pequeno almoço. Porque é que o hoteleiro ainda está quase que a obrigar a comprar tarifas que incluem o pequeno almoço quando as pessoas não querem tomar o pequeno almoço? Portanto, esta questão da personalização exige o unbundling dos nossos produtos, que depois vai alimentar a nova moeda de loyalty, que é a personalização, que por si próprio vai alimentar a forma como nós somos presentes always on, a falar daquilo que é de facto relevante do ponto de vista emocional para as pessoas, em qualquer que seja a plataforma. Portanto, um cliente mais exigente, mais rápido, mais atenção às nossas sugestões emocionais, ironicamente num mundo onde é muito mais fácil ser racional, com 3 cliques descobrimos se está a ser enganar ou não. Obrigado. André, Jório Martins, para além de ser um dos maiores retalhistas aqui em Portugal, também um retalhista global. Portanto, a JM tem certamente uma perspectiva internacional sobre as mudanças de hábitos de consumo. Queres dar um bocadinho a perspectiva do lado do retalho, que é muitas vezes visto como a última fronteira do online, não é? Especialmente a parte do grocery. Como é que mesmo aí vocês notam mudanças no consumidor? Bom, ok, bom dia a todos. De facto, o consumidor muda tanto. Quando nós olhamos para as nossas operações e vemos que, por exemplo, no Pingo Doce há 700 mil pessoas todos os dias a ir às nossas lojas, no caso da Biedronca na Polónia há 4 milhões de pessoas todos os dias a entrarem nas nossas lojas. Portanto, tentar olhar para cada um deles e dizer, meu Deus, o que é que está a evoluir no consumidor, seria uma loucura. Portanto, nós temos um processo. E mais do que processo, para nós conseguirmos automatizar e industrializar isso, aquilo que nós começámos a construir foi uma arquitetura de segmentações, quer dizer, uma arquitetura de segmentações que nos ajuda a conhecer o consumidor. Até porque o consumidor, ele próprio muda ao longo do dia, da semana. Ou seja, uma compra do dia, por exemplo, à hora do almoço, pode ser muito diferente daquilo que é a compra semanal. Portanto, esta arquitetura de segmentações que nós criamos, e tudo com base nos nossos programas de loyalty, até porque toda a nossa estratégia digital é completamente cêntrica nos dados do consumidor. Aliás, nós acreditamos que mesmo para comunicar, etc., nós temos que ter um data first approach. E aquilo que acontece, por exemplo, nesta arquitetura de segmentações é que nós não tentamos primeiro nós criar hipóteses, mas deixamos que os dados nos mostrem como é que os vários consumidores se comportam. E, de uma forma geral, esta arquitetura de segmentações tem 3 grandes pilares. Um deles é nós tentarmos perceber quais é que são as necessidades do consumidor, não é? E com os dados nós entendermos que, por exemplo, se há e criar determinados segmentos. Por exemplo, há um engraçado que é o rei da casa, não é? É quando a compra é determinada provavelmente por uma criança, em que nós vemos, por exemplo, a presença de donuts, de bolicaus, etc., na cesta de compra. Outra é aquela mais clássica, que é quanto é que vale o consumidor. E nós temos as RFV normais, temos aquilo que se chama headroom, ou seja, quanto é que o consumidor pode gastar mais connosco. E por último, é a segmentação de quais é que são as razões que fazem o consumidor visitar as nossas lojas. E isto chamam-se as missões, a segmentação por missões. Vou-vos dar um exemplo. Bom, e o nosso objetivo é sempre nós passarmos as pessoas de um segmento para um segmento mais alto. E aquilo que nós fazemos, por exemplo, com segmentações de missões é, se nós vemos, por exemplo, há uma missão almoço, ou seja, há um conjunto de consumidores que compram sempre o almoço num Pingo Doce. Nós vemos isso, por exemplo, muito na loja ali em Alvalade. Mas não tem uma presença, por exemplo, de uma compra semanal, é
obviamente, uma oportunidade para nós darmos uma promoção específica, etc., para conseguir mudar esse comportamento. Portanto, de alguma forma, ou seja, os dados e a forma como nós vamos fazendo esta arquitetura de segmentação faz-nos perceber que novos produtos, porque nós vamos introduzindo os produtos e vamos perceber, ok, este produto substitui ou não, cria uma nova necessidade, sim ou não, e, portanto, eu acho que para conhecer o consumidor nós necessitamos de um processo, e é este processo que nós temos. Ok, fantástico. E já por falar nos produtos que vocês vendem, introduzindo alguém que é bastante importante nesse sortido, Bruno, como é que a Unilever, numa perspectiva menos de last mile, mas mais numa perspectiva de construção de marca, vê as mudanças, as alterações no comportamento do consumidor? Bem, eu corro o risco aqui nesta sala e neste painel ser provavelmente a pessoa que menos impactada pode ser por toda esta transformação, o que infelizmente não é verdade, porque obviamente comparando bens de alto envolvimento com bens de baixo envolvimento, pode-se facilmente dizer que comprar um detergente ou uma margarina hoje é a mesma coisa que comprar um detergente e uma margarina há 5 ou 6 anos atrás. E do ponto de vista do processo de compra, de facto, não muita coisa, pelo menos em Portugal, ainda mudou no mercado onde o e-commerce ainda tem uma representatividade baixa. Continuo a ter que ir a uma loja do Pingo Doce, idealmente, ou de outro retalhista qualquer, fazer as compras dos meus bens de primeira necessidade. Mas, para o nosso lado, quem comercializa as marcas, há uma grande mudança que acontece com este processo de transformação digital e com este empowerment do consumidor. O primeiro tem a ver com a área de comunicação. A nossa indústria assenta na nossa capacidade de comunicar marcas, comunicar inovações ao consumidor, e no mundo em que o digital veio fragmentar a nossa forma de contactar com o consumidor, todo este processo se torna muito mais complexo, difícil e, ao limite, mais oneroso de gerir do ponto de vista de custo, porque exige uma transformação interna. Há outro aspecto muito importante que provavelmente nós esquecemos um bocado, é que, de facto, o digital e o online democratizou uma série de mercados. E é verdade que para empresas grandes como a Unilever, o modelo anterior era mais simpático do atual, na medida em que era fácil meter um anúncio no intervalo da novela da noite, 4 milhões de portugueses iam ver esse anúncio e poucas companhias que tinham dinheiro para o fazer. Hoje em dia, qualquer pessoa em casa pode fazer um sabonete caseiro, fazer uns posts no Facebook para os amigos, e é um concorrente que eu passei a ter porque envia aquilo por correio para a casa dos amigos. E, de facto, esta democratização do mercado pelo fragmentar de plataformas e o acesso e o empowerment que isso dá ao consumidor é uma mudança muito significativa para a nossa indústria especificamente e que, de facto, impacta todas as indústrias e, de facto, é nesse momento em que vemos o consumidor a tomar decisões de forma diferente daquilo que fazia. Sim, obrigado, Bruno. André, falaste um bocadinho da arquitetura de um processo para conseguir compreender melhor o consumidor. Obviamente, uma empresa como a JTM, com os milhões e milhões de consumidores que tem todos os dias, não consegue fazer aquilo de uma forma manual, não é? Falámos muito de machine learning e data-driven automation. Como é que tu vês o machine learning a afetar toda essa arquitetura de processo? E como é que vês artificial intelligence a conseguir beneficiar esse conhecimento do consumidor e a maneira como a JTM transversalmente utiliza essa tecnologia? Bom, nós não só temos milhões de consumidores, mas temos milhares de produtos, não é? E para nós conseguirmos ser relevantes e contextuais, não é? Nós temos que começar a oferecer promoções personalizadas, por exemplo. Ou seja, a personalização é muito importante para nós. E o machine learning também, quer dizer, nós, aquilo que estamos a investir é muito na digitalização de muitos pontos de contacto offline, não é? Vou-vos dar o exemplo do cupom em caixa, mas aí é aplicarmos, ou seja, deixar que aquilo que recebe no fim seja um talão, mas seja um cupom personalizado.
e fizemos uma experiência grande e estamos agora a pensar scale-up baseado num motor de personalização. E este motor de personalização é exatamente, quer dizer, é machine learning, não é? Portanto, ele dá-nos a hierarquização da promoção certa para aquela pessoa, do preço certo para aquela pessoa, e depois ele vai aprendendo ou seja, estes são os estímulos que fazem com que esse próprio motor aprenda. Ou seja, a pessoa redimiu ou não redimiu, a pessoa comprou mais ou não. E, portanto, com tudo isto, com este produto de motor de personalização e com a arquitetura de dados que está subjacente e com a forma como nós recolhemos as reações a esses estímulos, nós conseguimos alavancar e negociar mesmo com empresas como a Unilever de uma forma completamente diferente. Passamos a negociar quase as audiências, não é? Com probabilidade de conversão versus a compra negocial como existia até agora. Podemos ter uma negociação em tempo real para ver o impacto do machine learning na negociação. Uma das coisas interessantes sobre a introdução do machine learning é a escala que pode ter. E poucas indústrias neste momento são mais globais do que a indústria de travel, por natureza própria. Como é que o machine learning afeta a vossa indústria, mais particularmente o Pestana? Bom, obrigado. Machine learning para nós, o primeiro insight que eu diria, e falando um pouco mais high level, é o último teste de quanto data-driven consegue ser a sua organização. Isto sente-se no board, quando conversamos sobre machine learning, acabamos por, no fundo, começar-nos a preocupar mais com o que é que queremos otimizar, quais são os desafios reais do negócio e qual é que é a nossa estratégia. Porque o machine learning traz-nos, e nas conversas de board, traz-nos um pouco be careful what you wish for, porque provavelmente vai acontecer. E então, esse é o primeiro insight. O segundo é, nós, quando começamos a deparar-nos com casos práticos bem-sucedidos de machine learning, como, por exemplo, algumas das aplicações que nós usamos nas nossas campanhas, no auto-bidding, por exemplo, nós começamos a ver que não sabemos o suficiente sobre os nossos clientes. Okay? E isto é um dos learnings mais importantes que se pode ter num board, que é realizar que aquilo que nós necessitaríamos de ter de dados sobre os nossos clientes é exponencialmente maior do que aquilo que nós temos, porque a oportunidade existe de facto, porque dá provado, há use cases que provam que com datasets relativamente simples consegues impactos muito grandes. E com isto nós começámos, e foi esta a narrativa que deu aso a nós iniciarmos um projeto de Marketing Cloud com um dos vossos parceiros, Salesforce, que no fundo vai nos dar os 3 primeiros passos desta journey. O primeiro é ligar os dots, ou seja, ligar a informação que nós temos de todos os sistemas que têm informação sobre o cliente, desde o sistema operacional da gestão das propriedades, desde o sistema onde estão todos os ratings de todos os clientes sobre a experiência que eles tiveram nas nossas unidades, o revenue management, as campanhas online, offline, etc. Com isto, acompanhado com aquilo que eu falei há pouco do unbundling necessário para alimentar a personalização, já temos uma matriz de dados suficientes para ir mais além neste processo de utilização de capacidades de machine learning. Mas para já, eu acho que coisas muito simples, como nós fizemos o mês passado uma campanha que nós chamamos de YouTube for Performance, que é, no fundo, experimentar outra vez use case num mercado óbvio como o UK, que é o nosso principal mercado, experimentarmos ter 4 tipos de anúncios, outra vez 6 segundos, basicamente com moods emocionais, e segmentado em 4 temas muito óbvios, que é golfe, praia, cidade e pousadas, ou seja, edifícios históricos. Só com isso e com servir esses anúncios de forma programática personalizada aos sinais obtidos pelas plataformas de cada audiência e de cada utilizador, nós fizemos um brand lift survey, ou seja, de todas as pessoas que foram impactadas, quantas considerariam comprar Pestana ou procurar produtos Pestana nos próximos 12 meses, e obtivemos um uplift de 3 dígitos. Okay?
Então, o que estamos a perseguir basicamente é 3 vias paralelas. Uma, a via do construir, ligar os pontos para conseguir alimentar estes datasets necessários. 2, a personalização do ponto de vista de fazer o unbundling de todos os atributos que estão enfiados dentro das tarifas erradamente. E 3, use cases concretos com datasets simples para quando tivermos os datasets mais elaborados, começarmos em projetos mais ambiciosos. A experiência para já é, como eu comecei, o último teste de quanto data-driven é o seu board na sua empresa. Fantástico. E acho que tocaste também num ponto interessante que a FON levantou, que era quando utilizamos este tipo de tecnologias não vemos improvements de 5% ou 6%, não é? Estamos a falar de coisas exponencialmente mais impactantes do que esses ganhos marginais. Leonor, a vossa indústria é, por natureza, uma data-driven industry, não é? Faz parte e está na essência, e, aliás, é a própria coluna vertebral do data. Como é que machine learning impacta a vossa indústria, especialmente numa empresa global como é a Vodafone? Olha, eu costumo olhar para o problema em um bocadinho defeito da organização, 2 grandes silos, ao silo consumo e ao silo empresarial. Acho que afeta ambos de diferentes maneiras e de formas bastante interessantes. Há uma evolução na maneira de fazer marketing. Nós, tipicamente na Vodafone, eu costumo dizer e costumo gabar-me disso, somos muito bons a fazer o dito marketing tradicional, do one-to-many, a típica campanha above the line, que tem uns índices de likability muito grandes junto de um universo muito alargado de segmentos e de pessoas. A questão é que agora o desafio é o real-time marketing, é fazer o one-to-one e não o one-to-many. E o que eu acho é que o Big Data faz a ponte entre 2 áreas que têm estado um bocadinho, não digo divorciadas, mas um bocadinho mais separadas e que têm feito os seus caminhos em paralelo e que agora se têm que fundir, que é a área da marca, dita comunicação mais tradicional, e a área do CRM e do CVM. Portanto, um tem que se unir ao outro para atingir este fim de estar no sítio certo, à hora certa, no local certo, no contexto certo, para maximizar a conversão. E, portanto, o dito ATL ou BTL antigo vai dar origem a uma segmented com strategy, ou o CRM antigo, em vez de fazer mass messaging, vai fazer uma always on segmented messaging. E os dois vão estar um bocadinho casados nesse sentido. Portanto, isto afeta quer o lado da aquisição de clientes, quer o lado da retenção, porque se tu montas um modelo preditivo de churn, que diz, olha, este cliente tem maior propensão de churnar de um pacote triple play ou de um 4P de uma telecom, automaticamente, ao contactá-lo proativamente, e o self-care está aí nesse sentido, no sentido de ser mais proativo e menos reativo, também diminuis as chamadas que vais receber, não é? E maximizas o tempo de permanência e o ARPU que o cliente vai ter contigo. Portanto, de um ponto de vista de consumo puro, aquisição e retenção são impactadas muito pelo Big Data. A questão é se nós estamos preparados para a transformação que isto está a provocar. Isto está a provocar umas dores de parto, porque esta transformação digital afeta toda a gente. Afeta a agência criativa, que de repente não tem que fazer 2 criatividades, tem que fazer 20. Afeta a agência de mídia, que tem que pensar quais são os segmentos que vamos adressar, mas que ao mesmo tempo são vários, mas têm que ter massa crítica, porque senão acabamos por multiplicar o trabalho e não necessariamente ter o return. E o lado das produtoras, de quem faz publicidade, têm que me deixar de cobrar FIIs e direitos e custos por cada formato que eu faço no digital, senão eu vou falecer. E, portanto, tudo isto está a provocar uma transformação que até está a abrir a oportunidade para algumas startups surgirem, que são um híbrido entre agência e produtora, e que acabam por fazer a desmultiplicação de criatividades. E em vez de 4 peças, eu tenho 40. E, portanto, é uma realidade para que todos nós nos temos que adaptar muito rapidamente. Isto mais do lado do consumo. Do lado empresarial, a data é um business model. É um novo revenue stream para o empresarial. Porque, repara, nós temos maneiras de recolher data graças a IoT Solutions, que são os operadores que desenvolvem. Neste caso, a Vodafone é leading edge no desenvolvimento de conectividade a nível de soluções da IoT, com sensores. Ainda agora, enfim, vou-me denunciar em relação à tua pergunta, mas ainda agora no Rock in Rio. O que é que nós fizemos? Montámos sensores nos depósitos de água da cidade do Rock, que disparam uma alarmística assim que os níveis mínimos são atingidos. Por exemplo, estamos a baixar o número de geradores elétricos da última edição, onde aplicámos pela primeira vez o IoT para esta, baixámos de 52 geradores elétricos para 17. Isto vai ter uma poupança de energia no mínimo de 20%. E o que é que isto provoca? Não só que o Rock in Rio seja mais eficiente a fazer o seu negócio e desbloqueie verba para fazer outros stands e outras estruturas como lá estão agora, como também que seja coerente com o seu posicionamento de marca, porque eles dizem que são, acima de tudo, muito sustentáveis ambientalmente, economicamente, etc. E, portanto, o IoT tem provocado isso. Mas não só o IoT recolhe dados, como também os armazenamos na cloud. Quem é que vende a cloud?
os operadores de telecomunicações. Por sua vez, em cima da cloud, processamos dados com Artificial Intelligence. Então cria-se aqui um funil que de repente abrem-se oportunidades de criar as Smart Cities, como criámos como demo na cidade de Roque, mas claramente isto aquilo que pretende ser um cartão de visita, não é? Porque isto aplica-se a autarquias, aplica-se aos governos, aplica-se a tudo o que as universidades podem fazer com isto. Nós estamos a criar uma mini cidade que permite ter estas poupanças, mas no limite até permite, nós estamos a medir a velocidade do vento. Temos um anemómetro no raio do Palco Mundo, que tem 28 metros de altura, um prédio de 9 andares. Para quê? Para decidir qual é a velocidade e a direção do vento. Para quê? Porque há imensos trabalhos de altura feitos na própria cidade de Roque, não é? Portanto, para contribuir para a segurança de quem lá está a trabalhar, nós sabemos dizer quando é que se pode subir ou não para criar a estrutura. Isto são coisas muito estruturais, mas também afetam o consumidor, neste caso o festivaleiro, porque só este fim de semana foi completamente... ficámos muito surpreendidos com a reação de uma coisa que nós lançámos, foi o Smart Check-in, que é um bocadinho inspirado naquela experiência Disney em que se reserva a hora que se quer visitar a diversão. Temos duas diversões, uma é a roda gigante e a outra é o slide, que são muito concorridas e eram horas e horas de fila para quem nos visitava. E o que aconteceu foi, na app Vodafone Rock in Rio, fizemos um smart check-in, um QR Code é enviado para a pessoa faz o scan do QR Code quando pretende entrar e recebe uma notificação 10 minutos antes de dizer que podes vir ao slide. No primeiro dia, sem qualquer comunicação, a não ser no digital, 40% das idas aos devices já eram automáticos, já não eram manuais. No segundo dia já estávamos acima de 50% às 2 da tarde. Não sei quais foram os valores finais, porque ainda não os recebi. Portanto, significa que o consumidor está propenso a receber esta nova tecnologia e isto é tudo graças ao machine learning e às soluções da IoT que implementámos. Portanto, estamos apenas no início. Essa é a parte divertida, eu acho. Espetacular. E alguns insights também muito interessantes sobre o impacto destas tecnologias em energy conservation e até em ativação de marca on-premises, que é considerado ainda por cima tipo, a última das últimas fronteiras, né? Tipo a ativação física num evento. E mais uma vez tocamos no assunto de que não é 1 ou 2% de aumento de resultados que nós vemos, mas algo exponencial. No vosso caso, obviamente, a Unilever não é só uma empresa de marketing, é uma empresa de logística, de produção, de fabril, etc. Como é que o machine learning toca a cadeia de valor de uma empresa como a Unilever? Bem, de facto, provavelmente nós estamos aqui num espectro ainda um bocadinho mais conservador dos meus parceiros de painel, mas sendo a Unilever, acima de tudo, uma empresa de marketing, e acho que há aqui um ponto que a Leonor tocou anteriormente que tem a ver com a transformação e internalização deste tipo de progressos tecnológicos que existe para as equipas. E, de facto, isso é a maior dificuldade que nós sentimos, que é adaptar as estruturas que temos, os skills que as equipas atuais têm, para conseguir interiorizar novas ferramentas de marketing, novas ferramentas de data, para trabalharem as suas campanhas, as suas inovações de forma mais eficaz e mais precisas do que aquilo que o faziam num modelo anterior de comunicação mais massificada. E é um processo lento de transformação que exige, de facto, acima de tudo, muita formação junto das equipas e existe também muito trabalho de perceber quais é que são os sinais que as plataformas digitais nos dão. E de facto, desse ponto de vista, coisas como o search de Google têm sido fundamentais para impactar coisas que fazemos no dia-a-dia do ponto de vista de comunicação. Há exemplos claros que temos do ponto de vista de alguns canais de receitas de marcas como Vaqueiro e Knorr, cujo conteúdo de vídeo que lá colocamos e que desenvolvemos é feito com base em insights do que é que são os trending recipes de Google Search. E isto é algo que só é possível fazer tendo noção que esta informação existe e, desse ponto de vista, é preciso a transformação das equipas para isso acontecer. E, pegando num ponto que a Leonor disse há bocadinho, tendo um ecossistema à volta que consiga agarrar nisto de forma cost efficiency, ou seja, quer do lado das agências, quer do lado dos produtores de conteúdos, quer do lado depois do planeamento estratégico e de meios. Porque, de facto, o modelo antigo de fazer grandes produções de vídeo com grandes orçamentos
está esgotado. Está esgotado do ponto de vista de ser um modelo que resolva e que consiga aproveitar estas oportunidades. Obviamente não está esgotado daquilo que é a comunicação que as marcas querem fazer na sua construção mais holística. Do ponto de vista mais targetizado, temos que ter, acima de tudo, soluções muito precisas e muito sharp de comunicação. Correndo aqui o risco de abrir o que os ingleses chamam um can of worms, como é que tu achas que esse mundo das agências se pode e deve adaptar a essas novas necessidades e como é que tu vês esse ecossistema evoluir? É assim, a dificuldade que nós vemos é uma dificuldade partilhada na medida em que estamos claramente todos no mesmo barco, ou seja, a dificuldade de evolução de know-how, de competências que eu sinto dentro da minha organização é idêntica àquilo que eu vejo aos meus parceiros. Agora, a minha expectativa é só uma, que é os meus parceiros estarem 2 passos à minha frente. Desse ponto de vista, é o desafio que, enquanto cliente, eu deixo na medida de ter uma certeza, que é não tenho alguém no mercado que me consiga dar as respostas todas, porque de facto estamos num mundo tão volátil e com uma velocidade de evolução tão grande que, quer dizer, os formatos de 6 segundos de YouTube que se mostraram aqui há 6 meses não existiam, não é? E daqui a 6 meses vai ser outra coisa. Por isso eu não posso ter uma agência que, como há 10 anos atrás, durante 20 anos falava em anúncios de 30 segundos. Desse ponto de vista, a exigência é real para todo o ecossistema que trabalha nesta indústria. Por isso acho que temos de trabalhar de mãos dadas, não há outra solução. Fantástico, obrigado, Bruno. Desculpa introduzir aqui uma pergunta que não disse que ia fazer antes, mas a pergunta fosse muitíssimo bem. André, voltando um bocadinho atrás, tu falaste-nos do Impact Machine Learning na vossa arquitetura. A Leonor e o Luís falaram-nos um bocadinho dos resultados e do impacto de aplicar Machine Learning a vários dos processos, incluindo as campanhas e das ativações. A Fuane falou-nos do estudo da BCG, que fala nos improvements estratosféricos potenciais deste tipo de tecnologia. Que nível de impacto é que tu esperas que uma tecnologia destas venha a ter num negócio como o vosso? Bom, quando nós somos de 20%, isso é completamente impossível para nós, até porque se nós pensarmos de repente 20% mais nas nossas operações do dia-a-dia, eram certamente disrompidas e quer dizer, com o out of stock, etc., as coisas nunca chegariam a esses valores. Mas, de facto, quer dizer, por 2 lados, ou seja, nós só conseguimos realmente medir quando fazemos em piloto, não é? E quando fazemos um piloto em que nós temos uma forma de comparar, ou seja, pessoas que foram atingidas versus pessoas que não foram atingidas. E aquilo que nós vimos e que nos deixa muito satisfeitos, sei lá, vamos imaginar, no Pingo Doce, se eu consigo, e tenho resultados deste género, se eu consigo que as pessoas num ano visitem uma vez mais, eu já estou a falar de impactos de vendas acima dos 40 milhões de euros. Portanto, obviamente, nós sentimos que há muitos impactos. Só conseguimos, de facto, perceber qual é que é o impacto quando nós estamos em modo piloto e fazemos e temos 2 populações para comparar. Aquilo que nós, de facto, verificámos, posso dar o exemplo da Polónia, em determinadas campanhas que nós fizemos, porque temos muitas campanhas temáticas, aquilo que nós vimos e começámos a medir foi, de alguma forma, a velocidade de venda. Se conseguíamos ou não aumentar a velocidade de venda. Porque nós temos sempre, quer dizer, como há outros retalhistas que têm os mesmos produtos do que nós e que podem fazer promoções, é muito difícil de conseguires atribuir exatamente a razão desse aumento, não é? Portanto, aquilo que nós conseguimos fazer é, resumindo, ou é em pilotos, ou então é tentar perceber a velocidade de vendas, que é uma coisa que temos estado a fazer recentemente. Uma das vantagens desse approach dos pilotos que falavas um bocadinho é aquele mindset test and learn, né? Tipo, nós sabemos que alguns pilotos vão funcionar, outros que não. Sabes dizer, tipo, um exemplo de um projeto que vocês tenham implementado e falhado, mas que tenham aprendido alguma coisa daquilo útil, que depois tenham levado para outros lados do negócio, por exemplo? Bom, o que eu te posso dizer, primeiro, eu acho que a forma como nós fazemos pilotos, nós temos que perceber que fazer um piloto
que envolva lojas, normalmente há uma disrupção muito grande, não é? Nós temos o número de FTEs limitados, portanto, qualquer disrupçãozinha tem um efeito gigantesco na operação de loja. Portanto, esse é um ponto. Outro, nós somos uma companhia que, além de ser uma empresa familiar, apesar de ser internacional, mas há um cunho familiar muito grande, e a maior parte das pessoas está a trabalhar lá há muitos anos, não é? Portanto, cada coisa que nós fazemos tem que ser sempre muito bem justificada. Aquilo que acontece sempre e que nós vemos, porque qualquer piloto que nós façamos não depende, raramente depende só de nós, depende de toda a operação. A maior parte dos learnings que nós tivemos foi exatamente nesse ponto. Foi como conseguimos coordenar um piloto que vá desde a negociação, por exemplo, comercial, àquilo que nós fazemos no marketing, até à logística e àquilo que acontece na operação. E algumas das coisas que correram mal tinham a ver exatamente com essa falta de coordenação. A partir do momento, e quando eu digo isto, basta pensar, vou-vos dar um exemplo do pão em caixa. Se a equipa de loja não está ao corrente daquilo que vai acontecer. E se, por exemplo, a menina da caixa não diz, olha, tem aqui uma promoção personalizada para si, especial para si, aquilo que nós começámos, por exemplo, a medir foi exatamente quando não é dito nada versus quando nós sabemos que é dito alguma coisa naquela loja, os resultados são absolutamente diferentes. Portanto, apesar de nós estarmos a falar de experiências tecnológicas, no nosso caso, se nós não temos o buy-in das pessoas e as pessoas ajudam a que o consumidor perceba essas mudanças, as coisas não funcionam. Fantástico. Acho que uma das razões que estamos aqui, se calhar só para concluir os últimos 10 minutos deste painel, eu gosto de pontualidade britânica, portanto, vamos já fazer mais 10 minutos e depois acabamos, deixamos toda a gente ir para o seu dia-a-dia. É falar de 2 pontos finais. Um é a mídia. Na prática, temos algumas das maiores empresas de mídia bem aqui em Portugal presentes. É um impacto direto em mídia. E outro é talento, pessoas, recursos dentro da empresa. Se calhar focava-me aqui também, dado que tanto a Vodafone como a Unilever são 2 dos maiores media buyers aqui em Portugal. Como é que vocês veem o impacto de Machine Learning e Artificial Intelligence na prática de media buying, tendo em conta que temos um desafio que é comum a toda a gente, que é temos de ter reach, não é? Mas temos de ter reach, ao mesmo tempo um reach eficiente, mas com escala. Como é que isso se resolve? Como é que o Machine Learning vos impacta nesta viagem? Como queres. Olha, eu acho que a esse nível, o Big Data e o Machine Learning, estou a começar a fazer algum kick-in no tema do qual é que é o meu Media Mix Modeling ideal. Depois, entre o meu Media Mix Modeling ideal e aquele que eu efetivamente consigo executar e cumprir, vai um delta, e eu admito. Acho que há sempre o desafio de nós percebermos, numa lógica de acréscimos marginais decrescentes, qual é que é o mídia que te dá maior retorno e qual é o seguinte. O digital tem vindo a subir como peso relevante e como estratégia de meio complementar a uma televisão, e é inequívoco que a televisão no nosso mercado, nomeadamente no setor das telecomunicações, tem um peso fortíssimo na construção de cobertura. O digital claramente permite-me complementar isto com uma estratégia de conversão e é mais fácil fazer um modelo de atribuição para o digital do que fazer um modelo de atribuição para os outros meios, isso não tínhamos dúvida, e é por aí que estamos a começar. Mas, de facto, eu também tenho um excesso de overkill de KPIs no digital que não tenho nos outros mídia. E, sinceramente, isso introduz-me um ruído que me deixa doida. Só para dar um exemplo, eu estou a ter essa discussão com a equipa, que é, nós temos a Double Verify para nos medir a viewability dos anúncios que fazemos online. Eu tenho os dados de viewability da Double Verify, tenho do meu ad server, tenho da entidade dos publishers, que mede, por sua vez, a sua viewability, e não há um número que bata com o outro. Portanto, eu neste momento estou a tentar ter o desafio qual é o número que eu vou escolher, porque ainda por cima não há uma tendência. Podia-se dizer, os publishers têm todo o interesse em mostrar que os seus anúncios nas suas plataformas são mais viewable. Não, quer dizer, aquilo tanto pode dar para cima como pode dar para baixo. É o granel. Portanto, é um problema que eu, por exemplo, não tenho na televisão. Pode-se discutir os critérios de extração dos ratings, são mais corretos, menos corretos, mas é só uma fonte. Aqui tem tantas fontes que eu, se eu quiser criar o custo real por viewable impression, estou tramada. Portanto, isso introduz algum ruído em qualquer modelo que eu consiga fazer neste momento, não é?
Portanto, estamos a caminhar no sentido de ter alguma data-driven modelization em cima da mídia. Não é a coisa que eu tenha como principal prioridade na minha vida, é mais neste momento uma curiosidade intelectual, mas que eu acho que vou aprender com isso, sem dúvida, e que vou ganhar inputs e pôr à prática. Já há casos no mundo Vodafone que provam que os impactos disso não são negligenciáveis, ou seja, estamos a falar de 2 dígitos e 2 dígitos com relevância. Mas pronto, estamos ainda a dar os nossos baby steps aí nesse campo. E o vosso lado, Bruno? Eu confirmo um bocadinho esta tendência. Acho que ainda estamos numa fase de tentativa e erro, uma abordagem um bocadinho empírica à gestão desta complexidade adicional nos media mixes das marcas e tentar perceber exatamente quais é que são os pontos ótimos, tendo em conta que, mais uma vez, pegando no que eu disse há bocadinho, uma lógica do one size fits all, sendo algo que é mais economicamente rentável numa lógica de colocar na rua e aquilo que organizações grandes vão tentar, à partida, defender, temos consciência que temos que fazer o trabalho de usar aquilo que são os insights que vêm das plataformas e aí principalmente digitais para ir de fazer ajustes. Mas é um facto que o risco sempre que existe quando adicionamos estas plataformas é não ficarmos submersos com data e com KPIs. E de facto revejo-me perfeitamente neste comentário da Leonor, na medida em que mesmo os KPIs, tão simples como entre plataformas não serem os mesmos, mudarem de forma relativamente regular, o que é difícil uma pessoa chegar e dizer, pronto, fizemos esta formação, as pessoas percebem disto, o trabalho está feito para os próximos 2 anos. Não está feito. Está feito para os próximos 3 meses. E por falar um bocadinho em pessoas, porque muito do desafio que vocês falaram também de estabelecer KPIs, entendê-los, levá-los para cima, também depende muito das pessoas que temos no nosso negócio, como é que sabem ler esses KPIs e como é que sabem tomar decisões com base nesses data points. Como é que isso influencia o vosso processo de decisão de quem contratam para dentro da empresa? Por exemplo, numa Jerónimo Martins, que tipo de pessoas é que vocês têm de contratar e que tipo de pessoas é que vocês já contratam para lidar com essa nova realidade? Olha, é um tema muito difícil para mim, porque basicamente, por exemplo, falando na parte de data, tu tens que ter pessoas que tenham um conhecimento da vertical de data, não é? E depois esta vertical tem que ser interceptada com a vertical de retalho. Ou seja, que são 2 conhecimentos muito específicos. Tu encontrares esta combinação é muito difícil. Claro que nós podemos, e acabamos por contratar muita gente, ou mesmo no início da carreira deles e formamos, o que acontece é que o mercado é tão quente que é muito fácil elas saírem para o outro lado, terem uma oferta de repente e saírem para o outro lado. O que para nós acaba por ser um problema e a própria organização não está tão habituada a lidar com situações como esta. Por outro lado, aquilo que também começamos a fazer é, vamos buscar, por exemplo, imagina um data analyst ou um data scientist que trabalha com telecom ou com utilities. Mas depois a diferença daquilo que é o nosso negócio versus telecom ou utilities, não é? Quer dizer, com os milhares de produtos que nós temos, com as milhares de visitas que nós temos, é preciso investir muito em educação. Por outro lado, aquilo que nós também estamos a tentar fazer em pessoas que por exemplo, sejam mais data prone dentro da organização, nós iniciámos um processo de identificá-las também e dar formação. E esta formação vai desde programação, em Python ou SAS ou o que seja, até na própria análise do output que nós temos das nossas ferramentas. Pessoas que cada vez mais tecnológicas e digitais no mundo físico como é o do retalho. Luís, se calhar só para terminarmos também o nosso painel, mais uma vez a indústria de travel é eventualmente a mais afetada por tudo isto, desde há uns anos até agora. Que tipo de pessoas é que vocês têm de contratar e que tipo de pessoas é que vocês têm trazido para dentro do Grupo Pestana para lidar com esta realidade? Bom, acima de tudo... Para além de ti, não é? Porque obrigado. O Luís é um ex-Googler, para quem não sabe, o Luís era um homem da casa aqui do Google e foi trazido também para o Pestana também para fazer muito essa transformação.
Eu acho que nos dias de hoje há aqui um equívoco fácil de fazer, que é o digital implica que a pessoa saiba muito de tecnologia. Os primeiros bons profissionais digitais tiveram que saber, tiveram que se especializar muito em tecnologia. Nós, felizmente, temos uma equipa forte na liderança da nossa equipa digital e comercial e de agências de viagens online e de vendas diretas. Mas hoje, acima de tudo, o que procuramos são, acima de tudo, pessoas corajosas, porque o mundo digital é fast moving e, portanto, tudo o que é verdade hoje, amanhã não é, e pessoas que ficam desanimadas com isso não servem para uma equipa digital. Segundo, analytical, ou seja, pessoas que veem segurança nos dados e, portanto, tendo dados, eu, como sou facilmente adaptável, eu consigo seguir aquilo que os dados dizem. Além disso, muito colaborativos e team players, porque só assim que se consegue sobreviver num mundo digital, que no fundo é código para, num mundo com fast pace, com o consumidor a mudar os seus comportamentos e com os resultados a serem cada vez mais medidos. E nós, quando temos uma estratégia clara e quando prometemos duplicar as vendas, by the way, que conseguimos em 2 anos, e quando prometemos e conseguimos também representar o ano passado 40% do crescimento total do grupo Stana foram as vendas diretas, nós temos de ter uma equipa corajosa, porque hoje conseguimos, amanhã não conseguimos, mas aquilo que temos que fazer para conseguir é algo fora do normal e, portanto, acima de tudo, corajosos, analíticos, team players e altamente colaborativas. Fantástico. E com esta nota queria agradecer ao nosso fantástico painel. Acho que foram insights muito relevantes. Acho que nós que aqui em Portugal há vários setores que avançam a velocidades diferentes, mas é verdade que esta mudança é transversal e mais tarde ou mais cedo afetará o negócio de todos os setores de atividade. E através da representatividade de 4 indústrias diferentes, quero agradecer a todos por terem estado aqui, quero agradecer mais uma vez à PDC pela organização fantástica deste evento e obrigado a todos os meus colegas de painel. Espero que, entretanto, não tenham conseguido adivinhar quais são as outras 2 pessoas, para além da Leonor, que estiveram no Rock in Rio até às tantas da noite e que tenham apreciado os insights e a relevância deste painel, assim como o keynote de há bocadinho. Muito obrigado a todos por terem estado cá hoje.